Olá, queridos líderes de habitudes, tudo bem com vocês? Bom, tô aqui pra gente, pra passar e relembrar algumas coisas com vocês. Eu decidi gravar esse vídeo pra gente iniciar o nosso semestre, relembrando algumas coisas e meditando um pouquinho sobre o nosso curso. Minha voz não tá das melhores, mas eu espero que vocês relevem isso e foquem no conteúdo, tá bom? Quero que a gente realmente sente aqui junto para pensar sobre o nosso curso, né, repensar algumas bases do que é o Habitudes para nós, esse lindo ministério. Mas antes de mais nada, a primeira coisa que eu quero fazer é te agradecer por mais uma vez estar aqui, né, por desprender parte do seu tempo, da sua energia, do seu dinheiro, do seu lazer, do seu descanso, entregando mesmo algo para Deus, oferecendo parte da sua vida em prol desse ministério para honrar ao Senhor e servir aos irmãos. Muito obrigado por isso, muito obrigado por todo o seu desprendimento. Eu gostaria de dizer para você que para mim é uma honra, um privilégio e uma tremenda responsabilidade ser líder de vocês. Então, muito obrigado também pela confiança que você tem depositado na minha vida e nas direções que o Senhor tem trazido até nós. Claro que algumas direções, né, a gente ainda não tem certeza. Vocês às vezes não têm certeza porque sou um ser humano falho, mas vocês têm demonstrado muito carinho e confiança. Então, eu louvo a Deus por isso também. Muito obrigada, tá? Bom, então vamos lá. Eu quero relembrar algumas coisas aqui entre nós. Como vocês sabem, eu gosto de fazer perguntas e trazer algumas reflexões. E a primeira reflexão que eu sempre faço com vocês é: qual é a sua motivação? Por que você ministra habitudes? Por que você está aqui mais um semestre, mais um período aqui, onde você decidiu se dedicar a isso? Qual é a motivação do seu coração? O que faz você estar aqui? Eu quero muito que você pare por um tempo e repense isso novamente. Cara, eu tô aqui porque é muito bom, eu tô aqui porque mudou minha vida, eu tô aqui porque eu amo esse ministério, eu tô aqui porque eu gosto de andar com as meninas. Por que você está aqui, tá? Qual é a motivação do teu coração? E tem alguns textos que eu quero que a gente lê e que a gente use para nos examinar. Porque como eu disse para vocês, quando eu comecei a dar habitudes, a minha motivação não era a motivação que eu considero, que a palavra de Deus nos traz como a correta, vamos dizer assim. Entenda o que eu estou dizendo, tá? Não era a motivação mais parecida com Cristo. Eu tinha interesses próprios, eu gostava de falar em público, eu gostava de ser líder, eu gostava do ministério, então eu gostava de dar aula, mas o Senhor foi transformando as motivações do meu coração e apesar de ainda gostar de estar aqui, hoje o meu coração se voltou para outras coisas. E existem alguns textos básicos que nos ajudam a refletir sobre as nossas motivações e eu quero ler ele com vocês. Eu vou ler na NVT, tá? Tô aqui com a minha NVT. Então, se você puder depois, não sei se você tá vendo esse vídeo no meio da correria, mas depois para um tempo e assista com muita calma, examinando as escrituras e fazendo toda uma reflexão, anota, tá? Isso vai ser importante, tá bom? Primeira leitura que eu vou fazer é de Marcos 10, do 35 ao 45, que é sobre quando os irmãos ali, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, vão falar com Jesus para sentar à direita dele. Ele fala sobre não será assim entre nós, tá? Eu vou ler rapidinho aqui para vocês, ó. Então, Tiago e João, só para relembrar, tá? Estou lendo Marcos 10, do 35 ao 45. Então, Tiago e João, filho de Zebedeu, vieram falar com ele. Mestre, queremos que nos faça um favor. Que favor é esse? Perguntou ele. E eles responderam: quando o Senhor se sentar em seu trono glorioso, queremos nos sentar em um lugar de honra ao seu lado, um à direita e outro à sua esquerda. Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber o cálice que beberei? São capazes de ser batizados com o batismo que serei batizado? Somos, responderam eles. Então Jesus disse: de fato, vocês beberão do cálice e serão batizados com o meu batismo. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem sentará à minha direita e à minha esquerda. Esses lugares serão daqueles para quem lhes forem preparados. Quando os outros 10 discípulos ouviram que Tiago e João haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus reuniu e disse: vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo
tem poder sobre o povo e que os oficiais exercem autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Esse texto vai dizer para nós sobre um lugar de honra, um lugar de reconhecimento. E aí Jesus vai trazer analogia sobre o mundo em que nós vivemos, sobre a terra, e vai dizer para nós que aqui, muitas vezes, o líder, ele tem essa postura enfim, no trabalho, em tudo que a gente vê, os chefes, né? Ele traz essa postura de chefia, que tem poder sobre as pessoas e tal. Mas com a gente é diferente, né? O nosso papel aqui é ser servo. Ele usa a palavra escravo na NVT, uma palavra forte, onde a gente está a serviço do outro em total desprendimento, realmente para servir ali. Então, que a gente possa pensar, nós estamos nos colocando nessa posição com a consciência de servo, de que a nossa liderança é uma liderança que vai servir com aquilo que temos de melhor. Então, essa é a primeira reflexão que a gente deve fazer. Segunda reflexão está lá em João 13. João 13. Vamos lá. João 13. João 13, maravilhoso. Jesus lavando os pés dos discípulos. Eu vou ler do 1 ao 17 e depois vou ler o 34, tá bom? Vai ficar bastante coisa, mas vamos lá, vai valer a pena. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante o seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariote, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com as toalhas que estavam na cintura. Quando chegou a Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? E Jesus respondeu: Você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lave também as minhas mãos e a minha cabeça, não somente os pés. E Jesus respondeu: A pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos, pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse: Nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés dele, Jesus vestiu a capa novamente, retornou a seu lugar na mesa e perguntou: Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor. Tem razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei os pés de vocês, devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade, o escravo não é maior do que o seu senhor, e nem o mensageiro é mais importante do que aquele que o envia. Agora vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Jesus está dizendo para nós aqui, dando mais uma vez um exemplo dessa servidão e dessa entrega total que ele faz, né? E ele termina dizendo que o escravo não é maior que o seu senhor e nem o mensageiro é mais importante do que aquele que o envia. A gente não pode nos confundir nas nossas posições, mas o que eu quero enfatizar aqui é que assim como Deus, ele nos redimiu, ele nos salvou, ele nos encontrou, ele foi piedoso, amoroso, bondoso, misericordioso, ele fez coisas que nós não merecemos. Ele diz que ele nos deixou um exemplo a ser seguido. Não há nada que nós devemos negar, porque nós recebemos tudo, a graça, o perdão, o amor. E esse é o exemplo que ele deixou, e a gente deve fazer da mesma forma. Nós estamos dispostos, né, a abrir mão, nós estamos dispostos a entender essa verdade de lavar os pés e nos colocarmos nesse lugar.
de realmente nos entregar totalmente em serviço, em amor, em dedicação, entendendo que nós não somos maiores, pelo contrário, né? Nós servimos a Deus, então o que está acima de nós é muito maior. E quando nós olhamos para as pessoas, nós não devemos olhar com nenhum olhar de superioridade, mas com um olhar de entrega. Nós estamos aqui para lavar os pés, para lavar os pés. Então que a gente possa entender isso também, tá? E aí tem o 34, que vai dizer assim, ó: por isso agora lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor um pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Então o que a gente tem que fazer? Amar. 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 Assim como ele nos amou. Assim como ele lavou os nossos pés, assim como ele nos redimiu, a gente deve fazer por amor. Amor não é sentimento, amor não é desejo, amor não é gostar. Amor são atos de entrega que a gente faz pelo bem-estar do outro. Eu morro por vocês porque vos amo. Há um ato, há uma atitude de entrega total que tem a ver com aqueles que a recebem. Que a gente tenha consciência disso e que a gente ame, que a gente sirva em amor. E, baseado nisso, nós temos Coríntios 13, maravilhoso, 1 Coríntios 13, que vai dizer sobre, se não tiver amor, de nada valerá. Mas vamos ler porque é curto e é maravilhoso e enfim. Vamos lá. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa, um símbolo que retine. Gente, imagina isso. Se não tiver amor, é só barulho, não é voz, é só uma vez. Se eu tivesse o dom de profecias e se entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, e tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, presta atenção, se você soubesse tudo sobre Deus, e a sua fé movesse montanhas, mas se não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo que eu tenho aos pobres e até entregasse o meu corpo para ser queimado, você entregou seu corpo, você entregou tudo para os pobres, você não tem mais nada, tá? Mas se você não fizer isso, se você não tiver amor, se não tiver Deus, de nada me adiantaria. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso, não é orgulhoso nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável nem rancoroso, não se alegra com a justiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora, nosso conhecimento é parcial e incompleto. Até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava, pensava, raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas, na verdade, permaneceram: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Se a gente não tiver amor, de nada valerá isso aqui. De nada valerá o tempo gasto, de nada valerá o esforço, de nada valerá o estudo, de nada valerá a dedicação, de nada valerá o desenvolvimento, se não tiver amor. João vai dizer para nós, lá em 1 João, que Deus é amor. A Bíblia, ela não traz uma definição muito específica do que é o amor. Ela diz que o amor é uma pessoa e ele é Deus. Ele é Deus. O amor é Deus. Depois vocês leem lá. Vou ler aqui só o versículo 1 João 4, versículo 16. Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele.
À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Deus é amor. Deus é amor. Então, tudo que nós façamos com Deus, com o espírito de amor, com isso em nós, com Deus em nós, com esse ato de sacrifício e de entrega naquilo que nós estamos fazendo, tá? Eu li todos esses versículos para perguntar qual é a nossa motivação e para que a gente se examine, gente. A nossa motivação é servir ou é encontrar um lugar de destaque, de poder? Sabe? A gente tem que tomar cuidado com isso. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Nós estamos numa posição, isso é legal, isso é bom, mas nós entendemos que nós estamos ali para servir aquelas pessoas. Não é para demonstrar o que sabemos, não é para entregar ali e as pessoas falaram, uau, como você é inteligente, como você é... Não, isso talvez aconteça, glória a Deus, maravilhoso, né, ser elogiado, mas nós temos a consciência de que nós estamos servindo aquelas pessoas e a nossa dedicação tem que ser em prol delas, que é o pé delas que nós vamos lavar, para que elas também façam isso com outras pessoas. Isso é algo muito importante, tá? E tem amor no que nós estamos fazendo. Existe amor naquilo que nós estamos fazendo. Precisamos ter amor. Precisamos aprender com o mestre que nos deu o exemplo e que nos amou. Então, que a gente possa examinar a nossa motivação. Deixa eu desligar isso aqui. Nessas 3 esferas, tá? De serviço, de entrega e de amor. Servir. Nós não somos líderes como os líderes deste mundo. Nós não lideramos por poder, nós lideramos por influência. E nós aprendemos com aquele que lavou os pés para dizer agora você lave. Isso é influência. Ele fez, então nós reproduzimos porque nós aprendemos, ok? E nós amamos, porque se não tiver amor, de nada valerá. Nada, toda a entrega, tudo que você fez não valeu de nada, porque não teve amor, tá? Outra coisa, mais uma pergunta, uma reflexão, vai ficar grande, se prepara aí, mas eu creio que essa reflexão vale a pena para nós, tá? Para onde nós estamos indo? No Habitudes nós temos uma frase muito legal que Helena Vergara disse, e nós usamos ela no nosso curso, que é: você não pode levar ninguém aonde você não tenha ido primeiro. Então, para onde nós estamos indo? E eu quero deixar o versículo clássico que eu amo, que, meu Deus, é maravilhoso. Tá lá em Marcos 8, 34 a 38, que é sobre tome a sua cruz e siga-me. Eu vou ler, deixa eu achar aqui. Achei. E vai dizer assim: depois chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E que daria o homem em troca de sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem nesta época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós estamos caminhando atrás de Jesus com a nossa própria cruz para terminarmos assim como ele, crucificado, mas também à direita do Pai. Nós estamos caminhando para a morte do nosso eu. Não se esqueça disso. Para onde você está indo? Para onde Jesus está indo? Para onde nós estamos indo? Para onde Jesus está indo? A minha mãe hoje fez uma pergunta muito interessante, alguns minutos atrás. Faz nem uma hora que ela perguntou isso. Por que você pisa numa coisa que você não queria pisar? Eu tô com um machucado no pé porque eu pisei num negócio lá descalço e, enfim. E a minha mãe perguntou, né? Bem assim, vou falar. Por que você pisa num cocô? E ela diz assim, porque a gente não tá olhando pro caminho. E aí, ela não quis fazer nenhuma reflexão profunda, que às vezes a gente fica fazendo reflexões profundas, mas quem é o caminho?
Se nós estamos olhando para Cristo, nós não vamos pisar errados. Se nós estamos seguindo a pegada dele, nós vamos para a direção certa. E a pergunta é: para onde você está indo? Você não vai levar ninguém se você não for primeiro. Nós precisamos ir até ele, nós precisamos estar com os olhos fixos nele, nós precisamos estar seguindo ele, para que simplesmente as pessoas que passarem pela nossa vida e nós influenciarmos elas, elas vão estar neste caminho também. Algo muito importante, gente. Eu gosto de entender influência como aquilo que flui de dentro de mim para o outro. A gente usa muito a questão da respiração. O Paulo Borges faz isso e ele influenciou o Douglas, e o Douglas também usa isso, né? De que a gente não morre porque a gente não consegue sugar ar. A gente morre porque a gente não consegue eliminar aquele ar. E a gente morre, né? Com ar dentro de nós. Por quê? Porque nós nascemos para soprar. Nós nascemos para liberar. Foi soprado em nós o Espírito Santo e agora nós sopramos. Nós entregamos. Nós não estamos tentando salvar a nossa própria vida. Para de tentar, de arrumar um jeito para se poupar, para se salvar, para se melhorar, para se entrega. Eu amo quando as pessoas falam assim para mim: cara, você precisa viver mais para você. Eu falo: yeah! Não é pra isso. Então, se você acha que eu não tô vivendo pra mim, é isso. Obrigado, valeu. Isso é um elogio. Por mais que eu não responda assim pra pessoa. Por quê? Porque não é sobre nos poupar, não é sobre nos salvar, é sobre entregar, é sobre morrer. Que a gente tem essa consciência dentro de nós, tá? Agora, algo muito importante que eu quero também chamar você pra fazer esse exame é sobre padeiro faminto. 2 lições são muito importantes, gente. Iceberg e padeiro faminto. Quero que você pegue a sua apostila, vai lá na autoavaliação, avalie a sua autodisciplina, a sua segurança emocional, o seu senso de identidade e os seus valores. Reveja isso. Por quê? Porque assim como eu acredito que você também, a gente tem algumas coisas que a gente precisa revisitar. Às vezes eu estou abalada na minha identidade, né? Quando Jesus vai lavar os pés, o texto vai dizer para nós, sabendo que ele é de Deus e que ele vai voltar para Deus. Não há nada humilhante, não há nada pequeno, não há nada grande. Ele é de Deus, ele vai voltar para Deus. Ele pode fazer o que ele quiser, lavar os pés de homens pecadores miseráveis. Porque ele sabe quem ele é. Nada diminui Jesus. Nada. Então a nossa identidade precisa estar firmada. A gente precisa sempre revisitar isso, gente. Clamar, orar, buscar melhorar naquilo que muitas vezes nós estamos em falha. Nós estamos em processo de crescimento. Nós vamos levar as pessoas onde nós estamos indo. Se nós estamos vivendo um crescimento, uma evolução, os nossos liderados vão junto com a gente, mesmo que não seja na mesma proporção, na mesma medida. Então, vamos revisitar isso e vamos nos analisar, orar, clamar. Nós estamos aqui juntos. Se você precisar de ajuda, você sabe que eu estou aqui para te ajudar, e o Espírito Santo de Deus principalmente, e ele vai usar a minha vida, né, para poder ajudar você. Conte com Deus e conte conosco, como grupo e como família, tá bom? Então, revisite isso. Outra coisa, padeiro faminto, você precisa se alimentar. Nós estamos aqui criando a cultura de ouvir o Talmidim todo dia do Douglas. Nós estamos aqui buscando isso. Revisite as disciplinas espirituais e avalie se você tem vivido isso, se você está encontrando dificuldade em alguma coisa. Eu, por exemplo, não tenho o hábito do jejum, estou tentando aderir isso na minha vida. É um grande desafio, mas é algo que eu preciso fazer. Precisamos começar a fazer leitura bíblica diária para se alimentar. Às vezes você escuta o Talmidim todo dia, o Douglas está falando, mas você tem o seu momento com Deus? Você come o pão da vida ou você fica comendo o vômito dos outros? O Douglas mastigou, aquilo mudou a vida dele e agora ele está derramando sobre nós. Esse é o papel dele, esse é o nosso papel com as outras pessoas, mas nós precisamos estar ligados à videira verdadeira. Nós precisamos estar ligados em Cristo e nós precisamos estar recebendo diretamente da fonte também. Então você precisa ter o seu momento com o papai todos os dias. Todos os dias. E se você não está tendo o seu momento com Deus, se tudo parece ter que ser intermediado por alguém, nós precisamos conversar sobre isso, nós precisamos aprender. Nós estamos aqui para aprender essas coisas juntos, gente. Eu quero ajudar você, tá bom? Então, observe isso e se alimente, se avalie, olhe lá se você consegue adorar a Deus. Às vezes as pessoas só sabem cantar, mas não sabem contemplar Deus.
não sabem olhar e ver graça e de se deslumbrar com a salvação de Deus e adorá-lo, porque Ele é um Deus grande, santo, majestoso, que se entregou por nós. E aí você adora, você contempla, você exalta a Deus. Quando nós olhamos para Deus, é automático declarar a santidade dele. É natural dizer santo, 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 santo. Só que para isso acontecer, a gente precisa conseguir ver Deus, né? Em tudo, nas coisas, enfim. Então esse processo, ele não é simples, ele não é fácil. Mas quando a gente consegue, algumas coisas de adoração e de exaltação são naturais. Tá? Então, por muito tempo eu não conseguia fazer isso, ainda não sei fazer direito. E vejo que algumas pessoas se confundem e não contemplam de fato, porque para contemplar e declarar você tem que conhecer. Entende? Quando eu digo ver Deus, então a gente precisa olhar para as escrituras para que a gente veja a longanimidade, a benignidade, o amor, a misericórdia de Deus. E aí nós o adoramos, nós contemplamos, nós declaramos isso. Não apenas com os nossos lábios, mas de todo o nosso coração. Em espírito e em verdade, nós entendemos aquilo. Tá bom? Então, enfim, vamos, né? Para não ficar muito grande aqui, olhe para as disciplinas espirituais, se alimente. Nós vamos começar um semestre. Não seja faminto. Não comece só a buscar para dar, mas encha-se, porque você vai levar as pessoas onde você está indo. Então se encha dele, busque ele, ame ele, independente se ele vai te dar uma palavra que não tem nada a ver com sua habitude, que não tem nada a ver com aquilo que você pode derramar, mas é o Espírito Santo de Deus falando com você. Seja cheio do Senhor, tá? Eu quero trazer aqui palavras para vocês sobre unidade. A temática do nosso semestre é unidade. Quero trazer João aqui para vocês e alguns outros textos. Trazer de novo Coríntios aqui para nós falarmos sobre unidade. Nós queremos crescer nisso, nós queremos contemplar isso em Deus e manifestar isso em nós, tá bom? Então eu vou me comprometer a trazer aqui algumas questões espirituais para vocês. Quando eu digo espirituais, são coisas voltadas para a Bíblia, para oração, enfim. Para isso, tá bom? Nós vamos crescer muito esse semestre juntos, olhando para Jesus. Deus está nos atraindo a sua doce presença de forma real, verdadeira e íntima. E nós vamos caminhar para isso, tá bom? Então, lembrando as disciplinas espirituais, avalie-se lá no iceberg, tá? E quero deixar um último versículo aqui para nós, maravilhoso, que vai falar sobre isso aí, só para reforçar, que é 1 Coríntios 9, 23, 27, que é sobre a lição da disciplina. Esmurro meu corpo, faço dele escravo, né? Para que depois de ter pregado não venha eu a não cumprir. Gosto de relembrar isso. Deixa eu achar aqui, 29. Vamos lá. 23. Tá. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado aos outros, eu mesma não seja desqualificado. Que nós possamos olhar para cada lição, para tudo aquilo que o Senhor tem feito chegar até nós e que a gente morra para nós mesmos, a gente discipline o nosso corpo, a gente o faça nos render àquela verdade. Que a gente viva, que a gente seja guiado pelos nossos princípios e valores que o Senhor colocou na sua palavra como um termômetro e não como um termostato que é levado pelas circunstâncias do nosso trabalho, da situação. Ah, tal pessoa chegou, tal pessoa aí, já mudou o ambiente. Não, eu tenho princípios, eu tenho valores e eu não abro mão. Existem comportamentos que não combinam mais comigo, eu mantenho algumas posturas e abro mão de outras, porque agora eu sei quais são os meus princípios e meus valores. Eu faço as coisas por amor, eu sirvo. Então, peraí. Na minha casa, com os meus, isso aqui não dá mais, Fernanda. Vamos pra cá. Qual é o seu princípio? É amar? Então ama. É servir? Então sirva. É a verdade? Então diga a verdade.
Então a gente precisa alinhar isso no nosso coração, nos disciplinar constantemente. É disciplina, é ponte da disciplina, eu preciso construir. Quais são os hábitos que eu já aprendi que não dá mais, que eu preciso mudar? É beber água? Então acabou, chega, já deu. Vamos começar a fazer o que precisa ser feito, tá bom? Discipline meu corpo, pra quê? Pra que depois de ter pregado eu não venha ser desqualificado. Vai ser fácil? Não. Mais um desafio, mais uma vez que a gente vai ter que se disciplinar. Mas o Senhor está conosco, Ele vai nos capacitar. É notebook pessoal, o que eu tenho me enchido? O que tá saindo de mim? Só sai asneira? Peraí, o que tá entrando? O que tá entrando? Certo? O presente está grande, Deus me deu algo. Como eu estou usando? Eu tenho consciência de que a casa que eu estou construindo é minha? De que eu estou direcionando a minha vida, de que aquilo que eu estou fazendo glorifica a Deus? Vamos viver e disciplinar a nós mesmos para que depois de ter pregado não venha eu ser desclassificado. Eu posso vir aqui e falar tudo isso para vocês, mas se vocês conviverem comigo e não ver essa verdade em mim, vai ser como um sino que soa, sabe por quê? Porque não tem amor, não tem verdade. E eu preciso disciplinar o meu corpo, disciplinar a minha vida, disciplinar os meus hábitos, para que essa verdade esteja em mim, para que depois eu ter gravado esse vídeo, ter falado, eu não venha ser desclassificada no primeiro momento, no primeiro encontro com vocês. E com qualquer outra pessoa, com os meus pais, com quem seja. É isso que nós precisamos buscar. Difícil pra caramba. Mas eu vim aqui abrir meu coração para vocês nesse início de semestre, deixando esse monte de palavras, esse monte de coisa aqui. Mas é o que eu quero que a gente se alinhe, gente. Eu quero que a gente realmente tenha um semestre diferente, com a palavra aberta e a meditação olhando para Jesus o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. O Douglas tem sido um pastor na minha vida, do Desescope, e ele escreveu o livro, né, Olhe para Jesus, e então nós vamos aproveitar aqui algumas temáticas deles e nós vamos, né, usar esses temas, né, nós vamos olhar para Jesus, né, nós vamos olhar para Jesus. Os que olham para Jesus estão radiantes, Salmo 34. Eu vou até abrir aqui, para que a gente tenha consciência de que esse semestre será diferente. Este semestre será diferente. Salmo 34:5 diz: os que olham para ele ficarão radiantes, no rosto deles não haverá sombra de decepção. Os que olham para ele ficarão radiantes. Nós vamos ficar radiantes. Deus seja louvado pelas nossas vidas. Obrigado por estar mais um semestre com a gente. O nosso tema desse semestre é unidade. Nós vamos começar a nos tornar um com Cristo, porque nós vamos contemplá-lo, nós vamos meditar na palavra dele, nós vamos nos render a ele totalmente, tá? Que Deus abençoe vocês, que seja mesmo aí um tempo de reflexão, tá? Esse vídeo foi só pra gente dar abertura a tudo que a gente vai fazer. Logo mais vem mais coisas aí e eu tô muito feliz da gente estar junto. Muito feliz mesmo. Obrigado por você estar aqui mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado, tá bom? Só lembrando, reveja suas motivações, esteja disposto a servir, disposto a amar e a se entregar totalmente. O nosso ministério não é um ministério que está dentro de um padrão normativo humano, mas nós estamos tentando viver a verdade do Evangelho e manifestar a sua palavra. Nós estamos tentando entregar tudo que nós temos para honrar a Deus com aquilo que Ele entregou a nós. É muito bom estar com você. Não se esqueça, eu preciso de você. Eu, Fernanda, preciso de você. E é por isso que você está aqui, tá? E talvez você também precise de mim. E é por isso que você também está aqui. E eu também estou muito feliz que você precise de mim. É uma honra poder dividir a vida com você. Saiba disso. É uma honra. Vida na vida. Um beijo enorme para vocês. E mais uma vez, muito obrigada. Que Deus nos abençoe, que Ele nos capacite, que Ele nos encha da tua presença. Porque é tudo que nós precisamos. Tchau.